Carlos Andreasa já está com a gente, direto dos nossos estúdios no Rio de Janeiro. Vai falar sobre a declaração do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que defendeu ontem a decisão do ministro Alexandre de Moraes de bloquear aqueles perfis nas redes sociais de muitos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que são investigados no inquérito das fake news. O Toffoli comparou, sem citar diretamente, concretamente o caso, mas comparou a exclusão das contas com a decisão de um editor de um veículo de comunicação publicar ou não uma reportagem e afirmou que os ministros do Supremo são editores de um país inteiro. São, Andreasa, bom dia. Que barbaridade, Sheila Magalhães. Bom dia, Carla Bigato. Opa. Eu não queria falar sobre isso, mas eu não posso ouvir, ler algo assim e não me manifestar. Tudo isso é uma defesa do ministro Dias Toffoli do inquérito aberrante, com vícios de origem, o inquérito das fake news. Tudo isso, citando o nobre ofício do editor, para justificar atos de censura, porque é disso que se trata. Então eu vou abrir aspas aqui para ler, para ser bastante preciso, o que disse o ministro Dias Toffoli. Todo órgão de imprensa tem censura interna. Oi? Digo eu. Volto a ele. Em que sentido? Ele vai explicar. O seu acionista ou o seu editor, se ele verifica ali uma matéria que ele acha que não deve ir ao ar porque ela não é correta, ela não está devidamente checada, ele diz, não vai ao ar. Aí o jornalista dele diz, mas eu tenho a liberdade de expressão de colocar isso ao ar. Entendeu? Não é à toa que todas as empresas de comunicação têm códigos de ética, códigos de conduta, de compromisso, disse. Veja, ele está falando sobre empresas privadas, além de tudo. Continua ele. Nós, e aí vem o mais grave, nós, enquanto judiciário, enquanto Suprema Corte, somos editores de um país inteiro, de uma nação inteira. Ele repete, de um povo inteiro. Dias Toffoli. Não tem a mais mínima ideia do que seja editar. Não tem a menor ideia do que seja o papel do editor. Eu tenho dúvidas, para ser bastante generoso, sobre se sabe qual é o papel de um ministro do Supremo. Daí porque o ministro Dias Toffoli, nessa declaração, mas não apenas nela, também em atos, se comporte como um político, como um agente político. E nesse caso aqui, para legitimar as censuras promovidas pelo Supremo. A confusão que ele faz entre o ato de editar e o ato de censurar é uma defesa explícita da censura. Tudo para proteger o inquérito doente de que é um mentor. O Alexandre de Moraes é quem aplica, mas o mentor, quem concebeu esse inquérito, foi Dias Toffoli. Se o editor, e não o acionista, eu sou editor, sou editor de uma grande editora, sou jornalista também. Se o editor verifica que uma matéria precisa de melhor checagem, pessoal, se avalia que o texto tem problemas, ele pede para melhorar, aponta inconsistências e, no último caso, sim, ele pode, diante do problema insolúvel, não publicar a matéria. Mas isso nada tem a ver com liberdade de expressão, mas com responsabilidade profissional e, sim, com a linha editorial de uma empresa privada. Mas qual é a linha editorial de um juiz do Supremo, de um ministro do Supremo, dos ministros do Supremo? A linha editorial é a Constituição Federal. E só de um representante, vejam, no caso, presidente de um poder. Se, no entanto, portanto, o ministro do Supremo, que eu poderia chamar de acionista do Judiciário, mas não é o caso, se o ministro do Judiciário, o ministro do Supremo, determina que uma matéria jornalística que foi editada por alguém, por um profissional, por que essa matéria o incomoda, se ele determina que ela seja retirada do ar, como fez este inquérito das fake news com a revista Cruzoé, numa reportagem que incomodava o presidente do Supremo, isso é censura. Não tem nada a ver com edição. Isso é censura. E isso tem tudo a ver, aí sim, com liberdade de expressão. Se o ministro do Supremo, que é o guardião da Constituição Federal, esse é o papel porque ele está lá, para proteger a sua linha editorial, se ele bloqueia contas em rede social, impedindo que pessoas, por pior que sejam, por detestáveis que sejam suas opiniões, que essas pessoas falem o que o Supremo, o ministro, imagina que elas falariam, isso é censura prévia e tem tudo a ver com a liberdade de expressão. O que faz um editor, pessoal, grosso modo? Mexe no texto, corta texto, altera trechos,
muda trechos de lugar, suprime parte, se for o caso. Faz parte do ofício, do trabalho. Isso tudo é negociado com o autor e com o jornalista. E assim, repito, a linha editorial da casa. Agora imagine esse tipo de atividade, a capacidade de suprimir trechos, ideias, pensamentos, antecipando inclusive intenções. Imagine esse poder de editar na mão de um já muito poderoso ministro do Supremo, essa figura, essa imagem sugerida pelo presidente do Supremo, por Dias Toffoli, ela não vem à toa. O que faria, aliás, o que faz um STF, especificamente um ministro do Supremo, porque o ministro do Supremo com poder monocrático, ele é o Supremo. O que faria, o que faz com um poder que tem, sendo o editor, se comportando como editor, um ministro do Supremo, pessoal? Engenharia social, experimentos sociais, interferência em grupos de pressão a favor de outros grupos de pressão, interferência em prerrogativas de outros poderes, legislando como legislando tem agido muitas vezes o Supremo Tribunal Federal, porque, claro, se entende como o editor do país. E quem é o editor do país? Mexe no texto, mexe na legislação, mexe na Constituição Federal. O que o ministro Dias Toffoli propõe aqui, defende aqui, é o seu direito de editar a Constituição Federal, como muitas vezes tem feito o Supremo Tribunal Federal, gerando insegurança jurídica entre nós. Eu vou repetir aqui para ser bastante claro, porque essa fala do ministro Dias Toffoli, usando o ofício de edição, é uma fala muito autoritária. Tem tudo a ver com o espírito de tempo autoritário que nós temos. Para combater o autoritarismo, autoritário seremos nós. É isso mesmo? A linha editorial do Supremo Tribunal Federal única é a Constituição Federal. Se quer editar a Constituição Federal, largue a toga, dispute o voto, se torne um legislador e vai para o parlamento fazer política e fazer lei. É isso, está falado, Andreasa. A gente tem muitos outros assuntos ainda saindo de Brasília e a gente, enfim, reformas, Centrão, reeleição do Rodrigo Maia. Mas eu queria, na verdade, com esse restinho de tempo que a gente tem, te ouvir sobre o Rio de Janeiro, sobre um recorte específico sobre a retomada das aulas no Rio de Janeiro. Sei que no noticiário local do Rio vocês já têm abordado isso e vão abordar mais, porque é uma questão super delicada, volta às aulas presenciais, né? Você é pai e certamente, mais cedo a gente falava aqui sobre como pais não se sentem necessariamente seguros para liberar os seus filhos a voltarem a frequentar as escolas, as escolinhas, enfim. E no Rio de Janeiro tem um agravante, professores ameaçando entrar em greve, né, Andreasa? Sheila, uma confusão muito grande estabelecida, tem um conflito de prerrogativa, gerando grande confusão entre os pais, o poder municipal, né, a prefeitura, marcando uma data de volta, sendo que em matéria de ensino fundamental, a competência educacional, inclusive para o ensino privado, é do governo do Estado. A prerrogativa, o poder municipal se refere à vigilância sanitária, então o governo do Estado reage, chamando para si, em termos educacionais, a prerrogativa, e está certo, de apresentar a janela para a volta às aulas da rede privada. Uma situação muito curiosa também e bizarra, que aprofunda o fosso das nossas desigualdades, o poder público invadindo competências que são privadas, a meu ver, contratos privados entre escolas privadas, professores, os prestadores de serviço e os pais, para marcar datas de volta do ensino privado, mas do ensino público não se fala, da volta do ensino público não se fala, fazendo entender que talvez o poder público não tenha o controle sobre o corpo das escolas públicas, nem estaduais nem municipais, porque também incapazes de gerar as condições sanitárias de segurança para a volta dessas aulas. Algumas escolas, por exemplo, para dar um exemplo pessoal, a escola da minha filha, conversando com os pais, se diz pronta para voltar e diz, porque foi perguntada pelos pais, ter o apoio dos professores, do seu corpo de professores, do seu corpo docente para a volta. Os professores estariam querendo voltar. Mas, de modo geral, o que temos visto não é bem assim, né? Vamos particularizar um caso bom aqui, uma escola melhor preparada ali, mas, de modo geral, há muita resistência dos professores de qualquer rede, também da privada, para voltar às aulas e uma incapacidade muito grande de dialogar, o poder público se metendo apenas para complicar a situação. É isso. Carlos Andreasa, logo mais no noticiário local do Rio de Janeiro, junto com Rodolfo Schneider, toda a nossa equipe no Rio. Um beijo para você, até mais, Andreasa. Beijo, pessoal, até.